A gente tem trabalhado muito aqui, ajudando, né, na construção de algumas trilhas de carreira, que a gente tem chamado de trilha, porque a gente não quer colocar um trilho de trem, né? A gente quer construir uma É, trilha no meio do mato, né? é, Se cai uma árvore, a gente é. pula, né? Muda o escopo, vai pro outro lado, sobe, desce. Mas ainda tem companhia e tem colaborador que ainda pede aquele trilho de trem, sabe? Daqui 2 anos, daqui 5 anos, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Não dá mais, né? Ainda mais no ambiente Não, de crescimento, no ambiente competitivo, no ambiente do Infinity Game, né? é. A gente tem que se manter no jogo, né? No mercado. Eu acho que o plano de carreira antigo que a gente via, esse trilho muito correto, muito linear, ele de fato servia apenas para dar uma sensação de estabilidade, né? Aquela sensação de previsibilidade. E hoje, no mundo VUCA, bunny, Bunny. intensamente dinâmico, não existe no mundo atual essa previsibilidade, essa estabilidade, né? Pois é. É funcionar e dar certo diante de um dinamismo que o mundo atual exige. No mundo pessoal, no mundo profissional, os dois conectados, com guerra, com pandemias, com dólar, com política, questão econômica. Então, são muitas variáveis. Então, de Pô, fato, essa trilha de carreira depende de você e depende das suas competências e habilidades que você vai precisar demonstrar, que o mundo está te exigindo, né? é. Que são as Nossa. competências que não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão. É trabalho duro, é humildade, é entender de fato com autoconhecimento onde é que você precisa atuar ali, a vulnerabilidade, a diversidade, e tantas outras ali que a gente tem ouvido e reconhece a relevância. Que legal. Que legal. Rô, eu estava pensando em conectar o seu desafio atual com a sua trajetória. Porque você trouxe uma fala, uma palavra aí na sua fala que foi a questão da autonomia, né? E de você ter acesso direto à alta liderança, né? Entendendo que então que é um negócio familiar que se profissionalizou, né? Mas lá onde a gente se conheceu, você estava na Heinz, na Kraft Heinz, no México, né? Você tinha uma cadeira de liderança, de alta liderança de recursos humanos, com toda a autonomia também para fazer a gestão ali do seu time. Mas eu entendo que você não tinha tanta autonomia como você tem hoje, né? Qual que é a diferença, assim, para você, como executiva de RH, fazer parte de um ecossistema onde você está criando processos e criando a expansão, e fazer parte daquele ecossistema que você tinha um trabalho muito grande de traduzir as estratégias globais para um mercado muito em particular, que na verdade nem era o nosso, né? Nem o meu, nem o seu. A gente se conheceu em programas de liderança em que eu entregava para você lá no México. Qual que é a diferença que você vê hoje, o seu nível de autonomia, o seu nível assim de poder pensar estratégia e não só executar o que vem lá de cima, né? Eu acho que eu faço um link muito com aquela pirâmide ali dos 4 pilares. A estratégia do negócio, com o primeiro estágio, primeiro pilar e fase lá em cima, hoje eu estou 100% inteiramente conectada. Primeiro porque o meu líder imediato é o fundador, Luiz Osório, é o presidente, é o CEO, então eu sou o número 1 da área de gente gestão. No México eu era o número 1 da área de gente gestão no México, que era uma das unidades. Então, acima de mim, como país, como unidade México, a gente tinha a estrutura da América Latina, e em cima da estrutura América Latina, a gente ainda tinha Uau. uma estrutura global, que ficava nos Estados Unidos. Então, havia níveis hierárquicos acima de mim, e óbvio que a estratégia do negócio ela não surfava comigo, a pirâmide estava um pouco mais acima, então a autonomia era uma autonomia limitada na minha alçada. Eu tinha no meu país, eu tinha na minha unidade, com o nosso time, mas a gente tinha níveis acima da gente que, óbvio, deveriam conectar toda a questão de cultura, estratégia, como a gente falou anteriormente. Aqui na 300 é diferente, porque além de eu ser a pessoa número 1 da área de gente gestão, eu estou conectada diretamente com a estratégia, com o dono, com o fundador, que é o CEO, tanto o João quanto o Luiz. Então, a autonomia aqui é absurda. E eu não tive que estruturar uma área de gente gestão na Kraft Heinz, como eu precisei estruturar aqui na área de gente gestão da 300. A gente fez muita mudança na época da estrutura do México, porque a gente estava nesse processo de transformação cultural. A Kraft Heinz estava chegando no México, mas a gente absorveu muito do que era antes como produto, como país, como estratégia de negócio, como mercado, como market share. Então já tinha uma estrutura que a gente absorveu e sim, foi um processo de transformação bem intenso. Eu costumo falar que eu sou uma Roberta antes México, uma Roberta pós É. México. Meu primeiro ano, e eu falo isso com total humildade, foi um ano que eu errei muito
porque eu não entendi a cultura do país, eu acreditava fortemente numa cultura e DNA específico, e lá no México não funcionava nesse mesmo tom, nessa mesma forma. Tem o nosso QA, coeficiente de adaptabilidade, que naquela altura, lá em 2016, eu não conhecia e não fui inteligente o suficiente. Então, eu dei muita cabeçada no primeiro ano, que foi o ano de 2016. E no 2017, eu precisei me reinventar. Eu engavetei muito do que eu conhecia, abri novas gavetas, me permitir conhecer, me permitir escutar. Então, foi um 2017 completamente diferente do 2016. Eu fui uma profissional, uma executiva mais leve, mais conectada com o mexicano, com a cultura local. Eu entendi o que eles valorizavam antes do que eu mesma valorizava e tinha como verdade. Legal. Então, a gente precisa se flexibilizar, se cobrar e se descobrir. Cada cultura é uma cultura, seja país, seja empresa, e a gente precisa entender e estar conectada para a gente conseguir falar, né? E principalmente ser ouvido mesmo. E estar aberto e vulnerável a aprender, a pedir ajuda. Então, o México foi transformador. E quando eu assumi o desafio numa empresa familiar no interior do Rio Grande do Sul, num segmento completamente novo, eu sabia que seria tão desafiador quanto. Porque eu não posso pegar também o que eu acredito de verdade, a minha escola anterior, cortar e colar. Não é um formato plug and play, é como é que a 300 quer falar, o que eu preciso fazer como gente de gestão, como é que eu me conecto com essa cultura, como é que eu me conecto com essas pessoas que há 27 anos estão por aqui e construíram essa lindeza de empresa e como é que eu dou sequência e, ao mesmo tempo, como é que eu mudo e tento melhorar e tento contribuir. Então, de novo, adaptabilidade, reconhecer que a gente tem que aprender, reconhecer que a gente precisa e deve ouvir, reconhecer que a gente, se não for ouvindo, se não for se preocupando de forma genuína, se não for, de fato, tendo essa energia, esse punch, essa garra de falar, vou dar cabeçada, mas eu quero fazer o que eles entendem que é relevante. Não vai. Não vai. Então, foi um baita aprendizado, sem dúvida alguma, essa conexão.